Filme que se passa durante a ditadura militar e que tem no elenco Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro. Não. Eu não estou falando de Ainda Estou Aqui, o filme de Walter Salles que está no Oscar 2025, mas de uma grande lembrança do Brasil na cerimônia. O Fazendo a Parte traz mais essa curiosa lembrança do cinema brasileiro no Oscar. Foi na edição de 1998. Fernanda Torres e Selton Mello, e além da participação de Fernanda Montenegro, estiveram em O Que É Isso, Companheiro. Trata-se de uma adaptação do livro que Fernando Gabeira tinha escrito em 79, no qual ele contou algumas passagens de quando esteve na luta armada contra a ditadura militar, e que incluiu o ponto de vista dele sobre o sequestro do embaixador americano Charles Elbrick. Gabeira também recordou sua prisão pelos militares e seu posterior exílio. O filme foi dirigido por Bruno Barreto, que já era muito conceituado no Brasil pelo sucesso que teve com Dona Flor e Seus Dois Maridos, e depois fez filmes como Gabriela, O Beijo no Asfalto, Além da Paixão. Com O Que É Isso, Companheiro, o cineasta interrompia um certo hiato. O início dos anos 90 foi um período no qual o Bruno ficou dedicado a fazer filmes no exterior. Assassinato sob Duas Bandeiras. Ele fez um telefilme chamado O Coração da Justiça e um terceiro filme chamado Atos de Amor. Além de, em alguns deles, ter no elenco a Amy Irving, então sua esposa, e que ficou conhecida no Brasil por ter protagonizado o filme Bossa Nova, o Bruno trabalhou com atores como Andy Garcia, Kevin Spacey e Dennis Hopper. O recorte de O Que É Isso, Companheiro traz a entrada de Fernando Gabeira na luta armada e o sequestro do embaixador americano Charles Elbrick e todos os desdobramentos. Gabeira é interpretado por Pedro Cardoso. Fernanda Torres e Selton Mello estão no filme como integrantes do grupo, fez parte do sequestro. Eram militantes do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8, e da Ação Libertadora Nacional. Fernanda faz o papel de Maria, enquanto Selton interpreta César, amigo de Fernando e que também entrou na luta armada e tinha ganho o nome de Osvaldo. Ainda no papel de guerrilheiros estavam Luiz Fernando Guimarães, Cláudia Abreu, Caio Junqueira, Matheus Nastergaile e Nelson Dantas. Também trabalharam no filme Marco Rica, Maurício Gonçalves, Otton Bastos e participações especialíssimas. Uma de Lulu Santos e outra luxuosíssima de Fernanda Montenegro. O embaixador Charles Elbrick foi interpretado pelo ator americano Alan Arkin. Trata-se de um filme muito marcante, foi muito bem elaborado, inclusive na reconstituição da época, e trouxe também as angústias que marcaram os personagens. Esse filme teve um grande investimento, foi considerado o maior para um filme brasileiro na história até aquele momento. Foram elogiados em especial o impacto do filme, a maturidade dos atores. No exterior vieram palavras como que se tratava de um verdadeiro thriller que amarra as histórias pelas emoções e pelos dramas humanos. O Que É Isso, Companheiro ainda foi definido como um filme de ação inteligente e excitante e até foi considerado um verdadeiro grande cinema. Então, crítico de cinema do Jornal do Brasil, Arthur Chechel considerou o trabalho de Bruno Barreto como o melhor filme da época do Renascimento, da retomada. No Globo se falou muito do impacto em torno do filme. E também foi dito que ele abria a mão da fidelidade para ser bom, e que oferecia entretenimento de qualidade e também dava o que pensar sobre a ditadura militar. Só que o filme também rendeu severas críticas, em especial dos integrantes que tinham participado do sequestro do embaixador americano Charles Elbrick. Alguns consideraram o filme de Bruno Barreto desrespeitoso, de que tinha
colocado os guerrilheiros como pessoas estúpidas, bárbaras, e que, em paralelo, estava humanizando, dando uma certa ambiguidade aos torturadores. O Fernando Gabeira, por sua vez, diz que o filme é fiel à forma como ele próprio enxergou o episódio e que, por opção do diretor, foram condensados alguns tipos de integrantes da luta armada que tinham na época. Gabeira chegou a dizer que é um grande filme político no sentido de que ele inova politicamente. Não se trata mais de um filme político tão maniqueísta como tinha sido em outras décadas. Ele considerava um filme político moderno na época. O filme de Bruno Barreto concorreu ao Urso de Ouro em Berlim e venceu o prêmio do American Film Institute e também o prêmio Sociedade do Cinema Político. Além disso, é bastante conceituado entre o público cinéfilo. Em fevereiro de 98, Que é Isso, Companheiro foi anunciado como um dos 5 candidatos ao Oscar de melhor filme estrangeiro. No dia da cerimônia, o vencedor da categoria foi o filme holandês Karakter, dirigido por Mike Van Dyen. O Oscar 2025 acontece em 2 de março. Com Walter Salles como diretor e essa reedição do trio Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro, Ainda Estou Aqui, filme baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, concorre em 3 categorias: melhor filme internacional, melhor atriz para Fernanda Torres e melhor filme. Seguimos aqui com grandes histórias para contar sobre o nosso cinema. Muito obrigado pela audiência e viva o cinema brasileiro!